Que maravilha, Didi, que maravilha. A gente gosta muito quando você participa. Aliás, a gente gosta muito quando os irmãos participam, né? Porque aí os irmãos colocam o Cristo que está dentro, né, para fora, né? Começa a compartilhar o pão da vida que está dentro do irmão, né? Esse é o objetivo da mesa, né? É a gente compartilhar tudo. É o nosso dízimo, né, de 100%, né? Que maravilha, né? A gente não dizima 10, não. A gente dizima 100. É tudo que a gente tiver, a gente compartilha. Não é isso? Graça e paz, irmão. Rapaz, essa palavra sua aí é forte, hein? Você falou isso aí, irmão Paulo pegou na hora, até hoje ele fala desse dízimo aí que é 100%. Ele levou isso na cabeça dele aí, que até hoje ele fala esse dízimo aí 100% que o irmão Rodolfo falou, mas é benção, é pura verdade mesmo. E você tá certinho, né? Quando os irmãos falam, é benção demais, cara. Um interage de um lado, outro do outro e tal. É só crescimento, para quem tá ouvindo, é só crescimento, edifica muito. Graça e paz, irmãos. Ô, glória! É verdade, eu mesmo peguei aí pra mim, abracei e é uma benção. E, ô, Didico, e tem mais, o irmão Rodolfo aí trouxe no espiritual, que é o correto, é o certo. Mas Jesus, ele lá no jovem rico, né, aquele jovem rico, Jesus já quis ensinar ali, que no ministério que ele estava trazendo, no novo pacto que ele estava trazendo, era 100%. Quando ele falou bem assim, olha, você não está longe não, viu, ó. Viu, rapaz, você não está longe não. Pega aí agora tudo que possui, vende e distribui aos pobres. Ele já estava ensinando ali aquilo que ele ia fazer lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e 4. Que todos vendiam o que possuíam, depositavam ao pé dos apóstolos ali, e era distribuído entre o povo. Aí o povo fala, não, é que vocês são canguinha. Vocês falam de dízimo porque vocês são canguinha, né? Não. Velho pacto era 10%. No novo pacto é 100%, meu amigo. É dedicação total. Ô, glória! É isso aí, irmão. É isso mesmo. Que maravilha, né? Tiver entendimento dos irmãos. 100% por quê? Porque quando a gente abriu o portal do céu e a gente entrou, né? Após Cristo, né? Que ele abriu o portal, ele foi o primeiro, né? E aí todos nós passamos atrás e entramos nesse paraíso. Então nós somos as árvores do paraíso, não é verdade? E as árvores todas são herdeiras com Cristo, né? Então se somos herdeiros, nós temos direito a tudo. Igualmente. Então o que a gente tem, a gente compartilha com o outro, que o outro compartilha com um compartilha com todos e todos compartilham com um. É assim que funciona. Então isso faz parte do que a gente chama de metanoia, que é a mudança de mentalidade. Isso só é possível aos novos nascidos. Quer dizer, aquele que nasce em Cristo, ele tem essa mentalidade. Você vê que o irmão Paulo já tem essa mentalidade, o Didico tem essa mentalidade. Aqueles que estão chegando à mesa do Cordeiro já estão vindo nessa mentalidade. Esse é o novo nascimento, irmão. Quando a gente crê realmente no perdão de Deus que foi liberto para nós, foi dado para nós, e a gente vê os nossos irmãos, porque não são os outros, são os nossos irmãos, com os mesmos direitos nossos, tá certo? Então eu não estou fazendo favor, não. Na verdade, esse 100%, ele faz parte desse todo que pertence a Cristo. Quer dizer, a terra é de Cristo. E como nós já somos Cristos com Ele, né, porque somos herdeiros com Ele, então tudo é dele, tudo é nosso. Então nós não temos por que separar para nós, né? E ali, como o irmão bem colocou em Atos, aquilo era um arremedo. Deus não permitiu que permanecesse naquele tempo. Mas nos dias de hoje é muito tranquilo, porque hoje é totalmente no espírito. Ali eles ainda faziam aquilo na carne, não é verdade? Mas nós hoje estamos fazendo o espírito. Quando o espírito todo mudar, aí a carne vai ser uma consequência natural desse espiritual que já existe em nós, né, compartilhando o pão da vida, que é a palavra de Deus, que habita dentro de nós. Então a gente já está compartilhando esse 100% do espiritual. E naturalmente, quando a maioria virar, e aí vai haver um corre-corre danado, porque aí vão todos começar a virar para Cristo, né?
E aí o natural, a carne vai ser manifesta naturalmente, né? Então o compartilhar de Atos dos Apóstolos lá vai ser uma realidade, né? Incontestável, né? Vai ser assim com todos. Você não tem por que reservar dinheiro para você, carro para você, isso para você. Vai ser tudo de todos, naturalmente, sem nenhum tipo de preocupação nem de olho grande. Hoje a gente ainda tem essa preocupação, mas brevemente, quando Cristo estiver manifesto na maioria das pessoas, isso vai ser uma coisa natural, entende? E aí sendo tudo franqueado a todos, vai ficar muito mais fácil e as pessoas vão ser muito mais felizes. A pobreza acaba, né? Só tem o quê? O compartilhar. O compartilhar é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, que Cristo ensinou muito bem ali no deserto. Por 2 vezes ele fez isso e ele estava mostrando, né, na verdade, uma sombra desse paraíso que nós hoje já começamos a viver aqui na Terra. Que maravilha, né? Isso é muito bonito, né? Graça e a paz, irmãos. Boa noite. Boa noite, irmãos. Graça e paz. É isso mesmo, irmãos. A oferta é 100%. Porque a oferta é para Deus. E a oferta para Deus é oferta de vida. Então, quando negamos a nossa vida, nós estamos dando nosso 100% para Ele. Quando negamos a nossa vida, nós estamos entregando para Ele 100%. Confiamos na vida que Ele viveu, né? Ele viveu a nossa vida, para que agora que nós vivamos, né, não vivamos mais por nós mesmos, mas vivamos pela fé no Filho de Deus que morreu por nós, né, irmãos? Esse é o nosso 100%. A oferta é 100%. Na verdade, Deus foi o que primeiro deu a oferta. Quando Ele nos deu a sua graça, nos deu, junto com ela, o seu Espírito. Então nos ressuscitou com Ele e nos tornamos participantes da sua vida. Logo, seu Espírito em nós é 100%. Quando Ele nos dá o seu Espírito, Ele não dá por medida. Ele dá o Espírito completo. Então, temos a oferta de Deus, que é 100%, que é o seu Espírito, que é a sua vida, né? Porque Deus é Espírito. Agora temos a vida do Espírito, né? O 100% de Deus. E assim, pela emulação do Espírito, nós vamos tomando posse, até que alcançamos o 100%, que é a medida de Cristo para nós, que é o 100% de Deus. Câmbio. Irmão Marcos, estava ouvindo aqui, né? E a gente meditando assim sobre a oferta, né? A gente percebe que em tudo Deus foi 100%, né? Melhor oferta, o melhor de tudo, Ele é que nos deu, né? E assim, o homem, por um tempo, pensou em ofertar a Deus, ofertar seu melhor, né? Em oferecer sacrifícios, em fazer muitas coisas, né? E a gente percebe que o homem não conseguiu nada, né? Não conseguiu dar a melhor oferta, não conseguiu nada. E Cristo fez tudo isso por nós, né? Por isso que fala, né, uma tão grande salvação, né? Quer dizer, junto com essa salvação vem tantas coisas, né? Tudo do melhor. Vem a salvação do entendimento, né? Salvação, eu vejo assim, vem a salvação de tudo, porque conforme a gente vai entendendo assim as coisas espirituais, a gente percebe que em tudo o homem fracassou, né? E em tudo Deus providenciou sempre o melhor
para nós. Isso aqui é um amor assim tão grande, né? Tão imensurável, tão ao ponto assim de a gente ver realmente que Deus amou a sua criação, Deus amou, Deus é amor mesmo, porque olhando para tudo que aconteceu, né? O homem ali na labuta tentando fazer o melhor para Deus, como até hoje muitos tentam, né? Agradar a Deus, tentam ofertar a Deus, tentam fazer sacrifício para Deus, tentam fazer obra para Deus, tentam dar o seu melhor para Deus, tentam tudo, né? E não atentam para a tão grande salvação que Ele é que nos deu, né? Ele é que se ofertou, Ele é que foi o sacrifício, Ele que fez tudo. Na verdade, quando olhamos assim, e aí você realmente não tem como a gente se constrangir diante de Deus, diante assim de uma tão grande salvação, né? Tudo Ele fez por nós, tudo, né? Na verdade, tudo, desde quando Ele criou, formou tudo, foi pensando em nós, né? Foi pensando naquilo que Ele fez e admirou, né? Que foi o homem. E pensou tanto que providenciou tudo, tanto para aqui, quando estivéssemos aqui, né? Quanto para toda a eternidade. Então é uma coisa assim muito, muito grandiosa, muito perfeita, né? Muito imensurável, que não é sem comparações. O que Deus fez, como Ele olha para os seus, né? Como Ele fez tudo tão grandioso e tão perfeito. E às vezes o homem, né, é tão pequeno que nós somos limitados. A gente, por momentos, um dia pensou, né, teve a intenção, né, de agradar a Deus, né, de fazer a obra de Deus, de tudo que a gente fazia, né, eu não falo nem eu, que eu não fiz nada, né, mas tudo que o homem que se voltou assim para Deus, a conhecer Deus, né, ele tinha o intento de agradar a Deus, né, fazendo o seu melhor, mas na verdade é que ele ainda não entendeu, ainda não tinha entendido, né, olhar para Deus assim por completo, nesse sentido assim de que desde o princípio Ele já providenciou tudo, né, e por um tempo Ele deixou assim a gente pensar, eu acredito até para a gente perceber, né, que nós não somos capazes de agradar, de fazer o nosso melhor, que não é nem questão de capaz, é questão de atentar para Ele, para a sua grandiosidade, para o seu amor, por tudo que Ele fez. E a gente hoje pensa assim, ainda tem pessoas, né, que por não conhecer Deus, culpam a Deus por coisas que acontecem aqui na terra de ruim, né? Culpam a Deus. Mas, na verdade, eles culpam, eu acredito, até que inocentemente, porque não conseguem entender, né, e ver Deus como Ele é. Então, às vezes, é parecido assim quando um filho não reconhece, né, a bondade do pai, né, do seu pai terreno. Ele não, às vezes o filho não reconhece a bondade do seu pai, que ele, quando ele dá o seu melhor, faz o seu melhor, se esforça pelo bem daquele filho, né. Então nosso pai, ele não só se esforçou, ele fez o seu melhor por nós. Ele fez o seu melhor por amor a nós, né. Então às vezes a gente para assim, né, entendendo isso, e olha hoje para o homem tentando ofertar dízimo, ofertar um dinheirinho ali, né, dizendo que é para a obra de Deus. Não sei se na ignorância, não sei se com boa intenção. Eu só sei dizer hoje que isso tudo é em vão.
é em vão, porque na verdade o que nós temos que fazer é reconhecer quem Ele é e o que Ele fez e faz por nós, né? Então eu estava pensando assim, quando o irmão estava falando aí em oferta, né, nessas coisas todas, que o homem pensa, né, que está fazendo para Deus alguma coisa. Na verdade, Ele que fez tudo por nós. Então a Santa Ceia é o lugar onde nós tomamos a oferta de Deus, tomamos pela fé, né? Repartimos entre os irmãos essa oferta, para que todos possam gozar essa vida, né? Essa vida que é a oferta de Deus, né? E Ele achou por bem nos chamar de filho e nos dar essa vida de filho, né? Então a ceia é isso, né, irmãos? É repartir o pão, que é a sua palavra, que veio para a vida, né? E seu sangue, né? Que é a remissão da vida, né? Dantes que estava sob condenação, agora justificado, né? Então a mesa é um lugar de vida, né? É um lugar de vida. É um lugar onde nós pegamos a oferta do Senhor e repartimos entre os irmãos, né? Isso é muito bom, né, irmãos? Então a igreja é rica, né? É uma igreja rica que não tem falta de nada, né? É uma mesa rica, onde comemos, bebemos e repartimos, né, os recursos de Deus, né? Para que os irmãos tomem isso pela fé e possam viver, né? Então a reunião não tem valor, irmãos, se nós não repartirmos vida. Esse é o objetivo, né? A nossa comunhão tem que gerar vida. Cristo tem que crescer nos irmãos, tem que fazer sentido, né? Tem que exalar o seu perfume, né? Ele tem que fazer, né, a vida ser real, né? Então a mesa do Cordeiro, a mesa do Senhor, é um pedaço do céu, né? Realmente é uma região celestial, aonde esse exercício da vida acontece, né? Acontece até o dia que cheguemos à manifestação da plenitude, né, da vida. Então será para sempre, né? Queria compartilhar um pedacinho, porque a gente vê exatamente as diferenças, conforme a irmã Valdiza falou. A gente vê o sistema religioso praticando a ceia do Senhor. Mas a ceia do Senhor não é uma prática da ceia verdadeira. Porque o que acontece? Por que não é verdadeiro? Porque numa ceia existe uma mesa. E nessa mesa as pessoas sentam ao redor da mesa, comem, bebem e conversam. Veja bem, aqui na nossa mesa do Cordeiro, isso é um fato incontestável, né? Todos comemos a palavra, bebemos o entendimento e compartilhamos entre nós todo esse repasto vindo da parte do Senhor. Que maravilha! Todavia, na religião, isso não é assim. Somente uma pessoa abre a boca, tá certo? E fala algumas coisas. E lê aquele texto, principalmente em 1 Coríntios 11, aquilo é repetido e repetido e repetido. Aí eles comem um pedacinho de pão e um pedacinho de suco de uva e diz que aquilo é a ceia do Cordeiro. Aquilo, no máximo, é um símbolo muito ruim daquilo que é a verdade. Todavia, as pessoas ficam muito impressionadas com aquilo porque elas trazem tudo para o lado emocional da fé. E com isso se sentem motivadas, aí tem uns que gritam, dizem aleluia, outros glória a Deus, como se Deus estivesse tocando nelas e fazendo verdadeiramente alguma coisa. Até pode ser no psicológico da pessoa, mas de proveito realmente
para gerar vida nos irmãos e fazê-los crescer na graça e na sabedoria? Nada, absolutamente coisa nenhuma. Então, isso é muito importante ressaltar para que os irmãos possam perceber as diferenças entre o que é comer uma ceia na religião e comer uma ceia verdadeiramente na igreja. Onde é a igreja? É o corpo de Cristo, onde os irmãos que estão em Cristo se reúnem para fazer a ceia. E ceia é lugar de vida, de gerar vida. Por quê? Por isso é que a gente diz, estamos gerando Cristo nos irmãos, porque a gente está gerando vida, e Cristo é vida em todos nós. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Onde há luz, há vida. Sem luz não há vida, não é verdade? Então, isso é um fato incontestável. Então, como ele é a luz do mundo, na hora que a gente fala, a gente está fazendo o quê? Compartilhando o pão. O que é o pão? O pão é a palavra de Deus. Quando a palavra é compartilhada, eu estou dando vida, porque eu estou falando. Então eu estou dando vida a Valdiza, ao Marcos, a Luciene, aos irmãos que estão ao meu redor. Aí essa palavra passa para outro Cristo, e esse outro Cristo nos galardoa com a palavra. Então nós somos também alimentados com o pão da vida, vindo da boca do outro irmão. Depois passa para outro ainda. E aí a irmã Valdiza ou o irmão Marcos falam e vai alimentando a todos. Isso é compartilhar o pão, percebe? Essa é a grande diferença que existe entre a mesa do Cordeiro, que há na verdadeira igreja de Jesus Cristo, que é o corpo de Cristo, e aquilo que se pratica na religião, que é nada mais do que um ritual, percebe? Um ritual vazio, esvaziado de entendimento, de sabedoria da parte de Cristo. Não há espírito de profecia falando ali. Apenas um homem fala palavras de homem, que é pedra, né? Ele está transformando pedra em pão. Quer dizer, está fazendo aquilo que é o entendimento dele, que é falado através dele, de uma questão que não sai da boca do Cordeiro para os outros, porque ele diz que a Bíblia é o conteúdo da palavra de Deus, mas a gente sabe que não é assim que funciona. A Bíblia contém a palavra de Deus que um Cristo lá no passado falou, né? Nós sabemos disso. Então, aquele Cristo falou, então na hora que ele falou era a palavra de Deus. Na hora que escreveu já não é mais. Já se tornou letra, percebe? Quando Marcos fala, é a palavra de Deus. Quando a Valdiza fala, é a palavra de Deus. Quando eu falo, é a palavra de Deus. Mas quando eu leio, é a escritura, percebe? É a letra. Aí nós vamos dar vida a essa letra. Esse é o entendimento. A Bíblia contém a Escritura. E nós damos vida pelo Espírito àquilo que está escrito. Esse é o grande diferencial entre estar em Cristo e não estar escrito. Ser novo nascido e não ter entendimento desse novo nascimento. Esse é o diferencial. E aí tudo vem a reboque a partir disso daí. Porque quem está em Cristo tem tudo. E aquele que ainda não está, infelizmente, ainda não chegou. Mas a gente tem fé que ele chegará. Amém? É só até aí. Ainda dentro desse contexto, irmãos, é importante ressaltar, depois que a gente chega a Cristo, depois que a gente realmente nasce de novo, que é a metanoia, ou seja, a partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador e aquele que deu a vida para nos remir do pecado, e o pecado em nós foi extinto, ele nos justificou. Por isso é que a palavra confirma isso que é dito, porque ela diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se foi ele quem o justificou? Então ele está falando de nós, ele está falando daqueles que foram justificados pela morte do Cordeiro. Então basta crer, irmão. Está disponível a todos. Por isso é que diz: o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Então isso é um talk. Isso, você pega o talk quem quiser. Então basta você querer, basta você crer.
Mas existem as linhas de oposição que a gente fala. E essas linhas de oposição estão dentro da própria igreja, onde a gente frequentou e frequenta, não é verdade? Por quê? Porque lá quando isso acontece e a gente diz, não, nós somos perdoados por Cristo Jesus, ele diz, não, tem que fazer alguma coisa. Isso é falta de entendimento. Isso é linha de oposição. Isso realmente depõe contra Cristo, cria a incredulidade no homem. Isso cria aquela situação em que o homem se torna em dúvida com relação se vai para a direita ou vai para a esquerda, ou seja, se vai para Cristo ou se vai para Satanás. O homem não sabe que caminho tomar, ele fica em dúvida. Mas aquele que crê não tem dúvida, ele simplesmente segue Cristo, porque ele ouviu a voz do bom pastor e segue a voz do bom pastor. Ele não segue pastores por aí, não, ele segue a voz do bom pastor, do único que deu a sua vida. Quem deu a vida por você, irmão? Foi o pastor da sua igreja? Foi o evangelista? Foi o apóstolo? Foi o diácono? Não foi. Foi Cristo que deu a vida. Foi Deus que deu a vida para nos salvar. E nos salvou. Esse é um fato. Todos somos salvos no Espírito. Quem disser para você diferente disso é mentiroso. Ele é um blasfemo e um mentiroso, porque todos estamos salvos no Espírito. Agora, para sermos salvos verdadeiramente, temos que crer no entendimento. Então a gente tem que negar a si mesmo, ou seja, dar a nossa parte, dar a nossa vida para aquele que nos salvou, para aquele que deu a sua vida por você. Então você dá a contrapartida. Essa é a verdadeira contrapartida que o homem pode dar para com Deus. Ou seja, é mostrar que verdadeiramente ele creu. Então, se ele creu, não há mais dúvida, ele é batizado imediatamente. Então, o Espírito de Cristo passa a habitar dentro dele. Esse é o batismo no Espírito Santo. E as pessoas ficam ali rolando língua, inventando história, rodando no poder. Amados, isso é o lado emocional de uma fé. Aquilo ali não é manifesto. O Espírito de Deus não precisa de presepada, nem de manifestação para dizer que ele está com você. Ele está e pronto. Ele está e fim. É assim que acontece, não tem diferencial, não existe olha, a partir de agora Deus fez isso. O homem fica muito preocupado com fenomênicas, o homem fica muito preocupado com aquilo que ele pode exibir para os outros, mostrar para os outros, mas a vida em Cristo, no Espírito, não é assim. O Espírito é uma coisa calma, tranquila, plácida. Então quando disser, esse vento impetuoso aí é o Espírito, está abalando toda a terra, não é verdade, não está ali. O Espírito é uma coisa suave e calma, e ele desce confrontando pela palavra. Batismo no Espírito Santo é batismo na palavra de Deus. É muito importante entender isso. Batismo no Espírito Santo é ser batizado na palavra, é ser imerso nas águas da palavra. Água é o sentido espiritual do que é a palavra de Deus. E a palavra, ela é falada, a palavra não está escrita. Palavra é uma coisa que se fala, não é uma coisa que se escreve, percebe? Então dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, isso é um absurdo. Você tem que entender o que nós estamos dizendo. Não é que a Bíblia não contenha verdades, ela contém as verdades, mas ela só é palavra a partir do momento que ela é falada. Enquanto ela é escrita, ela não é palavra. Então aquilo é um livro, aquilo é uma coisa que está escrito. E o livro da vida é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o livro da vida. Não existe um livrão no céu que está escrevendo o seu nome. Quando você crê, imediatamente Deus testifica com o selo dele. Ele coloca o seu selo, a sua marca em você. Então você é marcado, você é selado com o Espírito Santo. Então o seu espírito, a partir daquele momento, passou a ser santo, como Deus é santo. Você não precisa ficar se santificando diariamente ou fazer um sacrifício. Nenhum sacrifício que você faça, amado meu e amada minha, serve para nada. Não edifica você em absolutamente coisa alguma. Quem falar isso para você é mentiroso e blasfemo. Eu volto a insistir, você não precisa de outros ingredientes a não ser
Cristo Jesus na sua vida para você se santificar, porque é Ele que vai te corrigindo, é Ele que vai te santificando. Através do que, amado? Através da palavra que passou a habitar dentro de você. A palavra vai santificando, a palavra vai purificando. Eu vou sacrificar a minha carne. Não adianta nada, amado. Você vai sofrer, você vai ficar sem beber água, você vai ficar sem comer, você vai fazer essas coisas, toda essa paranoia que a religião colocou na sua mente e que não leva a lugar nenhum. Não é por sacrifício que você chega a Cristo. Cristo é o sacrifício por você. Ele é o único sacrifício válido para Deus diante dos homens. Cristo veio, se fez homem, se fez carne, deu um sacrifício para Deus. Ele foi o primeiro a dar a oferta. A oferta dele foi o seu próprio corpo. Então, ele se fez morte, se fez pecado em nosso lugar, para que nós fôssemos redimidos. Sabe o que é remido? É pagar a dívida. Nós devíamos para Deus por causa do pecado, mas Cristo veio e pagou esse resgate. Então, deixamos de ser cativos de Deus e passamos a ser filhos de Deus. Olha a diferença. Então, quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós mudamos a nossa mentalidade. Por quê? Porque sabemos que todos, absolutamente todos, os nossos irmãos têm direitos iguais conosco, exatamente como nós. Então, tudo pertence a todos. Por isso o dízimo e a oferta nossa é de 100%. Por quê? Porque estamos dando uma coisa que é nossa, mas que no fundo não é. Por quê? Porque nós não fizemos por merecer isso. Simplesmente Cristo nos deu de graça. Então, o que de graça recebemos, nós de graça compartilhamos. Esse é o entendimento da graça maravilhosa de Jesus Cristo. E assim estão sendo restaurados os princípios em você. Perceba, os princípios estão sendo restaurados em cada um de nós que se chega a Cristo. O princípio da ordem, por quê? Porque nós só obedecemos ao nosso Criador, através de Cristo Jesus, que é o nosso modelo e é o nosso exemplo. Então, ele é o caminho que nos leva a Deus. Então, a gente tem que seguir pelo caminho. Quem é o caminho? O caminho é Cristo. Então, ele é o caminho para que nós obedeçamos a Deus. Esse é o primeiro princípio, é o princípio da ordem, porque o poder emana do soberano. E quem é o soberano? É Deus. O segundo princípio é o princípio do amor. O amor rege toda a manifestação entre Deus e o homem. Ele deu o seu amor, ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse é o segundo princípio, é o princípio do amor que a gente não consegue compreender em toda a sua plenitude e em toda a sua pujança. Nós não conseguimos compreender dessa maneira, tá certo? Aí vem o terceiro princípio, que é o princípio da justiça. Deus dá ordem, Deus ama, mas Deus faz justiça. Então ele fez justiça quando ele deu a sua vida pelo amor dos seus filhos, porque aí houve um equilíbrio de forças. O homem não conseguia fazer justiça na sua vida pelo seu sacrifício. Então foi preciso que alguém viesse como Salvador e fizesse o sacrifício por nós. Então ele fez justiça a nós. Essa é a justiça de Deus para com o homem. O homem jamais conseguirá fazer uma justiça para com Deus. Jamais. Nenhum homem fez isso, a não ser Cristo Jesus, homem. Ele se fez, olha bem, ele não era homem, ele se fez homem. Ele se fez pecado, ele se fez, perceba, se fazer é tomar o lugar de quem fez e não fazer igual. Então ele não era pecador, ele não era homem, ele não era nada. Ele se fez para mostrar com o exemplo verdadeiro aquilo que verdadeiramente era necessário ao homem fazer. Então ele foi o modelo, ele foi o caminho para nos levar de volta a Deus, de volta ao paraíso, percebe? Então, para isso, para você chegar nessa mentalidade, é preciso você mudar a sua mentalidade. Se você não mudar a sua mentalidade, você vai ficar com a mentalidade criminosa, roubadora,
criminosa. Então, você não vê isso aí manifesto na política, na religião, em todos os setores, na educação, em todas as áreas. O homem é corrupto, o homem é, entre aspas, pecador, porque o pecado já foi extinto, mas a mentalidade continua. Então, o que é preciso fazer agora, meus amados e minhas amadas? É preciso mudar a nossa mentalidade, porque é a mentalidade que ainda é corrupta. Mas o espírito não é. O espírito é santo como Deus é santo. Então, se o seu espírito é santo, falta você mudar o seu entendimento. Falta fazer o quê? A metanoia. Mudar o seu entendimento para que você verdadeiramente entre no reino de Deus. Porque você não pode entrar em Deus com a mente deformada. Porque senão é a mesma situação. Por que Adão foi expulso do paraíso? Por causa da mentalidade deformada. Então ele foi expulso para que ele não se alimentasse da árvore da vida, que é Cristo, e permanecesse no estado de pecado. Ora, se a sua mente é pecadora, você tem que tirar essa mente pecadora de você, para que você possa crescer como uma árvore, tomando da seiva de Cristo no paraíso. Percebeu? O que é preciso fazer? É preciso mudar a mentalidade, fazer a metanoia. Então, como é que a gente faz a metanoia? Crendo. É simples assim. Basta você crer que Cristo é a remissão dos pecados da humanidade. Ele remiu o pecado, mas eu continuo com defeitos. Eu ainda dou ruim. Então eu tenho que ser corrigido por quem? Por mim? Não. É Cristo em nós. É a palavra que vai me confrontando a cada dia, a cada instante, até eu me tornar varão perfeito. Não é obra do homem, é obra de Deus. Por isso que as pessoas dizem, eu vou fazer a obra de Deus. É mentiroso. Porque ele não é que ele seja um sujeito que está mentindo para você, não, é que ele acha que está fazendo, mas não está. Na verdade, quem faz a obra é Cristo em nós. Cristo faz tudo. Ele é tudo em todos. Se você conseguir captar uma parte disso, pelo menos, do que eu estou lhe dizendo hoje, você vai mudar a sua vida. Você vai mudar a sua razão de viver. Porque a sua razão de viver passa a ser viver em função do Cristo Jesus. Porque Ele deu a vida por você. Ora, se Ele deu a vida por você, você está simplesmente vivendo agora a vida dele. Então, por isso é que Paulo em Gálatas dizia, eu já não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é o pedacinho, que aliás foi até um pouco grande, né? Mas que era preciso esclarecer os irmãos acerca do que é dizimar e ofertar no reino de Deus. Porque a religião contamina e fica mostrando rituais. O ritual não leva a nada. O ritual leva à perdição do homem. Leva o homem a ser um papagaio imitador das coisas dos religiosos, mas não imitadores do Cristo Jesus, nem da parte de Deus. Amém? É o que eu tinha para compartilhar, e a nossa mesa do Cordeiro era para compartilhar isso. Eu fiz esse acréscimozinho, mas eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo, esperando que você também se chegue à mesa do Cordeiro e venha fazer parte verdadeiramente do corpo de Cristo. Corpo de Cristo não é uma igreja física, corpo de Cristo é uma igreja espiritual. E ela está nas regiões celestiais de Cristo, na sua mente, dentro de você. Transforme-se. Por isso é que ele diz, converta-se. Então, conversão é um ato de mudança de mentalidade. É mudança de estado. É uma coisa espiritual, não é uma coisa carnal. Nada que você faça na carne mudará o seu espiritual. Amém, amadinhos? Graça e a paz de Cristo seja com o espírito de todos.